Boa noite a todas e todos da Oficina do Leitor Guimarães Rosa. Em primeiro lugar, queria agradecer por, por ter, assim, porque eu me coloquei para essa fala e essa minha proposta foi aceita, né, pela coordenação da oficina. Então, eu já agradeço de início, porque eu considero que é importante que a gente possa partilhar nossas perspectivas, que são múltiplas, né? E é muito interessante que eu tenho visto tanta coisa linda apresentada aqui, né? Tanta coisa diversa, né? Desde a apresentação quando a gente estava lendo as novelas de Sagarana, do Carro de Boi, né? Tão interessante aquelas informações para a gente. Então, esses aspectos eu acho que enriquecem um grupo, sabe? Um coletivo. Então, eu quero agradecer. Quero agradecer a Rosa, quero agradecer a Linda, agradecer a Regina, a Cecília, a Euni, com quem eu conversei um pouquinho antes, para ficar mais desinibido, e que me deu uma força. Como vocês sabem, eu sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu sou professor da Faculdade de Educação, que é situada no município de Mossoró. E como vocês sabem também, eu faço a curadoria do projeto Rosa da Palavra, em que a gente faz as leituras, é uma roda de leitura, e foi a partir da medida em que a gente abriu essa roda de leitura que a gente conheceu a Oficina de Leitura Guimarães Rosa, ampliando mais ainda nossos contatos. Então, essas fraternidades literárias, né, elas são tão importantes, né, essas conexões entre essas fraternidades literárias, é muito belo. Bom, então vamos lá. Naquele ano, que foi o ano passado, quando a gente criou o projeto, a gente escolheu o livro Primeiras Histórias, por várias razões, né? Uma delas é porque estava fazendo 60 anos, então a gente queria prestar essa homenagem e, ao mesmo tempo, a gente queria experimentar e ver esse momento de roda de leitura com um texto que a gente pudesse, num único encontro, dar conta né, de uma narrativa, para sentir o impacto daquela narrativa. E vivenciamos aquela narrativa ano passado. Para isso, aí eu preparei uma espécie de tipologia, né? Uma categorização dos contos. Eu já tinha lido todos os contos, aí eu fiquei pensando, mas é interessante, porque é, evidentemente que tem os temas oceanos aqui, né? Mas não todos. Tem alguns temas oceanos muito fortes, muito claros. Outros não tão claros assim. Então, foi que eu fui fazendo. Eu fui categorizando esses temas rosianos presentes nos contos, né? Do Primeiras Histórias. Então, eu fiz o título, até já coloquei aí, a tipologia dos contos em Primeiras Histórias, uma aproximação possível dos temas rosianos. Vamos lá, eu vou lendo aqui, gente, porque se eu ficar fora desse roteiro, eu vou fazer muitas digressões. Então, eu me conheço. Pensar a contística rosiana a partir de uma tipologia dos contos tem o propósito de buscar uma aproximação interpretativa, aproximação que não se dedica a ser a explicação definitiva, evidentemente, né? Sequer almejamos um consenso interpretativo, pois uma obra literária permite sempre múltiplas leituras. Quando propus o projeto Rosa da Palavra, em 22, senti a necessidade de proceder a uma classificação geral dos contos de primeiras histórias. Procedi, então, a uma classificação que eu tratei como tipologia dos contos. Como toda classificação, ela é subjetiva e arbitrária, e, portanto, é passível de incompletudes e de lacunas, mas também passível de acertos e de bons logros. Para organizar em minha cabeça esses contos, parti dos temas rosianos mais observáveis e mais facilmente identificáveis à estrutura de sua obra, especificamente neste livro de contos a que me debrucei. A jagunçagem, a violência nas relações de poder no sertão mineiro, a infância, a descrição primorosa dos elementos da natureza, o lugar da metafísica na sua narrativa,
A presença do louco, do mendigo, do cego, do bêbado, as maneiras de acontecer do amor, o fantástico contrapondo-se à trivialidade do existir, a rotina do vaqueiro, entre outros tantos temas abordados por Guimarães Rosa em sua contística. Elegendo alguns temas e tomando o sumário do livro, fomos percorrendo conto a conto e verificando como aquele ou este aqui se aproximava da classificação proposta. Bom, aí eu vou falar para vocês como foi que eu fui organizando. Então, pegando o sumário para a minha apresentação, para ficar talvez mais clara a minha apresentação, pegando o sumário, né, nós temos o quê? As margens da alegria, como primeiro conto. Então, eu peguei o primeiro conto e digo, quais são os temas que aparecem aqui e qual o tema que eu destacaria mais, que eu talvez pudesse criar, vamos dizer, uma categoria e, a partir dela, trazer outros contos orbitando esse tema. Então, vamos lá. Assim, partimos do primeiro conto do livro, As Margens da Alegria. Um menino faz uma viagem para uma cidade distante, onde vivencia experiências únicas com a natureza. Embora aqui o arquétipo da infância esteja presente, como está presente em vários outros contos desse livro, né? Para mim, o que se torna central neste conto é a qualidade da experiência existencial do menino. Ele vivencia uma epifania. Então, e é justamente este o elemento mais interessante a ser guardado daquilo narrado pelo Guimarães Rosa. Um arquétipo que experimenta, ora, uma ruptura com o lugar comum, ora, um momento de integração com os elementos da natureza. Ora, o personagem vivencia uma experiência de não lugar, como, por exemplo, na terceira margem do rio, né? Ou de transbordamento. Dois pontos. Voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo, tão pequenino no ar, um instante só, alto, distante, indo-se, era outra vez em quando a alegria. Ou seja, a personagem teve uma experiência epifânica e de alumbramento. Dois pontos. Cada um de nós se esquecera de seu mesmo. Estávamos transvivendo, sobrecrentes disto, que era o verdadeiro viver. E era bom demais, bonito, o mil maravilhoso. A gente voava no amor, nas palavras, como em Perlimpsiquice. Eu os denominei de contos de epifania. E aí, então, eu os classifiquei, tá certo? A partir do primeiro. Assim, eu fui trazendo para esta classificação outros contos que julguei girar em torno deste mesmo tema. Então, acompanhando o sumário, nós temos As Margens da Alegria, A Terceira Margem do Rio, Perlimpsiquice, Partida do Audaz Navegante, evidentemente, e os cimos, né? Então, assim, evidentemente que esses contos aqui que eu arrolei, esses 5 contos, eles têm outras temáticas. Tem, por exemplo, partindo do Audaz Navegante, tem a infância, como tem os cimos e as margens da alegria. Mas, para mim, o que está como cerne é a experiência epifânica, que essas crianças, que essa infância vivencia. Tá? Aí, então, eu coloquei contos de epifania e juntei ali aqueles 5 contos. Bom, agora eu vou passar adiante para o famigerado. Seguindo o sumário, nos deparamos com o segundo conto, famigerado. Este conjunto de contos foi o mais óbvio para se classificar, dado que seu tema é explícito na narrativa, a vida jagunça. Valnice Nogueira Galvão, no seu As Formas do Falso, apresenta um estudo sobre a condição jagunça e aponta que o jagunço não é um criminoso vulgar. As noções de honra e vingança, bem como o cunho coletivo de sua atuação, estão extrinsecamente ligados à sua figura. O jagunço não é um assassino, ele é um soldado numa guerra. O jagunço não rouba, ele saqueia e pilha.
Então, voltando aqui, o jagunço e o conjunto de preceitos éticos que o cercam, a jagunçagem, compõe a realidade de várias narrativas de Guimarães Rosa, desde o seu primeiro livro, Sagarana, até sua última publicação em vida, Tutameia. Aqui, a vida jagunça se apresenta em vários contos, no Primeiras Histórias, mas em apenas 3 ele ganha uma centralidade. Famigerado, isso é óbvio, né? Os irmãos da Gobé, todos dentro dessa ética jagunça, e fatalidade, que há em fatalidade também um elemento da jagunçagem, né? Que é a crença na solução pela violência, né? Pela violência física, armada, etc. A ética jagunça está aqui presente. Mas mesmo aqui há um elemento de dificuldade para garantir essa classificação, porque o conto Luas de Mel aparentemente soa ser um conto sobre jagunços, né? Temos um fazendeiro, um velho fazendeiro, já fraco, ou um Riobaldo ali, né? Que declinava para não-esas, né? Uma espécie de range-rede, né? E que, pela força das circunstâncias, é levado a organizar um bando de jagunços, seus e de fazendeiros próximos, para proteger um casal de jovens enamorados. Além disso, temos um personagem chamado Baldualdo, numa clara referência ao jagunço Riobaldo. Mas a centralidade desse conto não é a jagunçagem, é outra, né? E mesmo, então, eu já digo lá na frente qual é a classificação em que eu coloco Luas de Mel. E mesmo em Tarantão, meu patrão, o cerne da narrativa pode nos enganar, pois sua estrutura narrada lembra a montagem de um tropel de jagunços, mas sua narrativa é sobre o delírio quixotesco. Então, é outra coisa. Então, então eu já coloquei, né? Os contos agora são os que se juntam com Famigerado, e os Irmãos da Gobé e Fatalidade. Pronto. Daqui, eu dou um pulo para o terceiro conto. Soroco, sua mãe, sua filha. Sim, aí eu chamo, desculpe, eu chamo de contos da jagunçagem, tá bom? Então, o primeiro é contos de Epifania, o segundo é contos da jagunçagem. O terceiro conto de Primeiras Histórias nos traz o tema da loucura. Mas a loucura por si só não nos interessa tanto aqui. O que nos traz significação é justamente como Guimarães Rosa vai tratar a relação dos sãos com os loucos e da loucura com a desrazão. A mãe de Soroco e a sua filha são efetivamente as únicas pessoas loucas na narrativa, conduzidas que são à estação de trem do povoado com destino ao manicômio de Barbacena. No melancólico cortejo até o trem, a filha veste roupas sobrepostas, mantém uma expressão corporal alheia ao mundo de fora e entoa uma canção de desatino, incompreensível no seu conteúdo e na sua melodia. Sua avó repete a canção desatinada. E aqui nos interessa como que a canção vai passando de boca em boca, da filha à avó, desta para o Soroco e do Soroco para toda a multidão anônima do povoado, que, em solidariedade à dor de Soroco, ressoa em desatino a canção desatinada. Enquanto o louco mantém, então, uma relação de cisão com o mundo de fora, como a filha e a mãe, né? Então, mantém uma relação de cisão com o mundo de fora, com a exterioridade, expondo-se totalmente a este fora. O delirante, o louco artista, vamos chamar assim, estabelece uma relação de vai e vem com a desrazão. Segundo o Peter Pauperbart, né? Na loucura, o sujeito ficaria exposto sem proteção alguma à violência desse fora, e sem condições de estabelecer com ele um vai-vem ou uma relação. Abertura máxima ao fora, e, ao mesmo tempo, extravio no temporal abstrato, que é a sua marca. Então, voltando a mim. A arte, o artista,
a ficcionalização da vida estabelece uma relação de vai e vem da desrazão, como o psiquiartista do conto da Arandina, Nilce Santana Martins, nos dá o veriverbo para o termo psiquiartista, o doido dos traços de artista. Desculpe, o doido com traços de artista. Né? Está lá na página 40, lá da sua obra monumental. Né? Denominei de contos, então, contos da desrazão. Então, seriam esses: Soroco, sua mãe e sua filha. Okay? Deslocando um pouco, em vez da loucura do louco, para a desrazão. Né? Darandina e Tarantão, meu patrão. Okay? Pronto. Feito isto, vamos para as duas últimas categorias, que eu esqueci de dizer que são 5 categorias que eu coloquei, tá certo? Em que eu consegui agrupar os 21 contos do Primeiras Histórias. Bom, vamos lá. Agora, o quarto conto, na sequência, A Menina de Lá. Vamos lá. O que caracteriza o conto A Menina de Lá, narrativa fantástica em torno de uma pequena menina com habilidades incomuns, é a presença do inexplicável, do fora do comum e do irreal que toma forma real. Então, do irreal que toma forma real. Então, eu já coloco ali uma citação. Ela começou a fazer milagres. Nem mãe, nem pai acharam logo maravilha, repentina. Mas tia Antônia, parece que foi de manhã. Nininha só, sentada, olhando o nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui, aí reto. Aos pulinhos, o ser entrava na sala, para os pés de Nininha, e não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera. É notória aqui, é notória a influência da literatura de Edgar Allan Poe sobre Guimarães Rosa, no início de sua carreira de escritor, principalmente no conto de terror gótico O Mistério de Harmore Hall. Então, publicado na revista O Cruzeiro de 1929. Aí vou citar. Paralisado entre a coisa concreta, assistindo horrível cena de pesadelo, de pé, hirto, os olhos esbugalhados, os cabelos arrepiados, o castelão tremia, levando as mãos à frente, num gesto instintivo de defesa. E diante dele via-se um corpo hediondo, nu, hirsuto, negro, sujo, a escorrer água, os ombros largos sustentando a juba cerdosa de uma cabeça e a grenha barbuda de um rosto bestial. Os olhos faiscavam chamas de ódio, olhos de leopardo numa cara de gorila. E o mais terrível era que esse monstro falava. Se isso não lembra o primeiro parágrafo de Grande Sertão Veredas, não sei o que é que isso pode lembrar. Podemos observar em Guimarães Rosa essa tendência à experimentação da narrativa fantástica manifestada nesse conto. E na contística rosiana, essa manifestação do fantástico e do gótico vai se confirmando com maior ou menor intensidade e presença. Outro termo para narrativa fantástica é literatura de abusões. Tá? O verbete abusão, lá do léxico de Guimarães Rosa, novamente da Nilce Santana Martins, aponta o seguinte significado breve e sucinto para abusão: crendice, superstição, e para aí. Embora tenham bem mais significados para a palavra abusão. O Caldas ao Leite nos dirá, no item 3, fantasma, assombração, avejão. Né? Então, aí já estamos nesse campo, né? De um lado de crenças
de superstições, ao mesmo tempo de o aparecimento de figuras fantasmagóricas, etc., né? Então, ele já vai trazendo um elemento do terror ou do horror, né? Por sua vez, a literatura fantástica se caracteriza por um enredo que transcende o real, ou pela presença de elementos inexplicáveis, irreais, fatos bizarros, narrativas estranhas, ou pela presença do fantasioso, ou mesmo do horror terrificante, como em Lovecraft, né? O horror terrificante é muito evidente ali. Ou do gótico, em Edgar Allan Poe, em A Queda da Casa de Usher. Se não, vejamos no próprio Guimarães Rosa. Não nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos e nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo. Povo prascóvio, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. Aí, abusões aparece na primeira página do Grande Sertão Veredas, né? Que quando eu fiz a primeira leitura, em 91, a primeira leitura, né, eu passei direto. Eu pensava, ele não é uma pessoa que tem frescuras, besteiras, pediu as armas, ele cedeu. Não, abusões tem outras significações, né? E a significação que o Rosa traz é essa, né? Do fantasmagórico presente, do gótico, do terrificante, do horrendo, que é o que ele vai começar a narrar, que é a presença demoníaca, né? E aí está a coisa. Neste trecho do Grande Sertão Veredas, nos vemos diante de um fato bizarro, que o narrador busca se distanciar, dizendo, não tem nada a ver não, o povo o povo doido que diz que aquilo ali é o diabo, né? Acusando os outros de crer na crença de forças demoníacas. Mas Riobaldo, como sabemos, é um homem fortemente marcado por evocações dos assombros demoníacos, a que ele está sujeitado e que, em certa medida, o traumatizou na vida. Né? O pacto fáustico já vem aí. Alguns contos do Primeiras Histórias estão marcados por elementos do inexplicável, do bizarro, do onírico e do fantástico, porque também tem um elemento onírico, né? Tem um onírico que se distancia muito do real. Então, esse onírico também traz os elementos que a gente pode classificar ali como de alusões, né? E aí, vamos lá. A menina de lá, aí eu já estou trazendo, né? Tem a menina de lá, que é o inexplicável. Está lá. Nenhum, nenhuma, o onírico, porque aquilo tudo parece um tremendo sonho, ou uma lembrança extremamente fragmentada. É difícil de entender a narrativa. O espelho, reflexões insólitas, com uma experiência também bem insólita, né? Nada e a nossa condição, basta ver as decisões tomadas por Tilman Antônio, que conduzem a um final apoteótico e fantástico. Aquele final apoteótico da Casa Grande, consumida em chamas e o seu corpo ali dentro, né? Ali, abusões. E o cavalo que bebia cerveja, a bizarria. Então, tomemos o conto Nenhum, Nenhuma, cuja abertura nos remete à imprecisão dos sonhos e esse devaneio onírico, associado à impossibilidade de restituição mnemônica do passado da personagem, que perpassa todo o texto. Dois pontos. Dentro da casa de fazenda, achada, ao acaso de outras várias e recomeçadas distância, passaram-se e passam, na tentativa da gente, inversos
irreversos grandes fatos, reflexos, relâmpagos, lampejos, pesados em obscuridade, a mansão estranha, fugindo atrás de serras e serras, sempre e à beira da mata de algum rio que proíbe o imaginar. Ou talvez não tenha sido numa fazenda, nem no indescoberto rumo, nem tão longe. Não é possível saber-se, nunca mais. Então, aí eu chamei esses contos de, evidentemente, contos de abusões. Eu gosto muito desse termo, então eu chamei contos de abusões. Tá bom? Eu poderia ter chamado também contos de literatura fantástica, para o entendimento ser mais rápido, né? Imediato. Mas eu coloquei contos de abusões. E a última classificação, aí vai, vão ali os últimos contos, tá certo? Que sobraram aqui, né? Quais foram os contos que sobraram? Sequência, são 3 contos lindos demais, né? Substância, belíssimo também, e Luas de Mel. 3 belos contos, que por si só já está entregando tudo ali, né? Então vamos lá. Enfim, chegamos no conto Sequência, pegando ali a sequência do sumário. Uma vaca viaja de volta a seu antigo dono e gera uma transformação repentina. Olha, eu poderia colocar como epifania, tranquilamente. Poderia. Eu acho que tem a ver com a epifania. Tem algum elemento. Ou poderia colocar como um de abusões, se forçasse um pouco, que vaca é essa? Né? Que, de repente, gera uma transformação tão abrupta, tão inesperada, né? Mas eu pensei, não, é outra coisa. E assim, fechamos as 5 categorias a que reporto, já vou falar, na contística rosiana de primeiras histórias. Mas é preciso dizer qual o tema que extraio em sequência. Afora o fato da Reis Fujan trazagem de volta, atestada pela sua firme decisão de regressar ao seu antigo dono, que a vendera num lote para um novo proprietário, que por si só enseja uma narrativa irreal, absurda e fantástica, a minha percepção centrou-se no propósito secreto e inverossímil da narrativa, o amor repentino, fulminante e inesperado entre o rapaz e a moça, mediados pela presença decisiva da vaca pitanga. O amor é um tema muito persistente na obra rosiana, de grande importância no seu conjunto, e que o Guimarães Rosa, desculpe aqui, gente, dedica destaque em muitos dos seus contos. Não deixa de ser oportuna a observação trazida à luz por Benedito Nunes sobre os amores de Riobaldo. O jagunço Riobaldo conhece 3 espécies diferentes de amor: o enlevo da Otacília, a flamejante e dúbia paixão por Diadorim e a recordação voluptuosa de Nhorenhá. E para encerrar, os últimos contos são Sequência, Luas de Mel, Substância. Quis, assim, com esta categorização dos contos de primeiras histórias, colaborar na produção de sentidos no entendimento desta obra literária, sabendo que, para colaborar no entendimento coletivo da obra de Guimarães Rosa, temos que, muitas vezes, seguir um árduo caminho singular e subjetivo, correndo todos os riscos, né? Porque a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Terminei.